Hafetz Haim nos fala aqui alguns pontos importantes, como o estudo de Torá, ele ajuda em relação ao assunto de Lashon Hara. A Gemara em Arachim nos fala qual que é o conserto para uma pessoa que falou Lashon Hara. Assim a Gemara pergunta qual que é o conserto da pessoa. Fala a Gemara, Tamid Chacham, se é um Tamid Chacham, se é uma pessoa que sabe estudar Torá, e a Sokba Torá, que a pessoa deve agora se fortalecer no estudo de Torá. Como está escrito num Pasuk em Mishle, Marpe Lashon Etz Chaim, que a pessoa, como que ele vai curar a língua dele, a fala dele, com Etz Chaim, com a árvore da vida, e a gente sabe que está se referindo ao estudo de Torá. Hafetz Haim faz uma pergunta aqui para entender a Gemara. A Gemara nos fala que para a pessoa consertar o pecado de Lashon Hara, vem através do estudo de Torá. Mas a princípio eu tenho que entender. Uma pessoa falou do amigo, foi lá e falou de Shimon que ele é isso. O homem está em casa chateado por o que falaram sobre ele, difamaram ele. Agora a pessoa senta e estuda a Torá, está tudo resolvido. O homem está lá chorando em casa, mas está tudo resolvido. Falou Hafetz Haim que tem duas partes, dois problemas quando uma pessoa fala Lashon Hara. Tem um primeiro problema, Ben Adam Lachavero, que ele chateou o amigo dele, ele difamou ele, causou um dano para ele, tanto moral quanto material, de qualquer forma de dano. Esse é um primeiro ponto que tem quando a pessoa fala Lashon Hara. Tem um segundo ponto, que é o ponto que a pessoa estragou o poder da fala dele, ele desceu de nível por causa disso que ele falou. Mesmo que não tivesse um estrago no amigo, só o fato de ter falado Lashon Hara, essa pessoa teve aqui uma queda, teve um desnível por causa disso. Falou Hafetz Haim, a Gemara está nos ensinando que para esse problema que ele teve, pela fala dele, que ele perdeu o nível, perdeu o poder da fala dele, sobre isso o estudo de Torá, ele vai recuperar isso e vai dar para a pessoa de novo a mesma força. Mas o segundo assunto, é claro que ele tem que ir lá para o amigo dele e pedir desculpa e resolver o problema. Só o problema da fala dele, da força da fala dele, sobre isso adianta o estudo de Torá. E ele está escrito aqui no Pasuk o quê? Porque Shlomo HaMelech no Mishlei nos fala, a pessoa que quer curar a fala dele, Etz Chaim, vai para a árvore da vida. Por que ele não falou? Vai para a Torá, fala de uma forma clara. Baruch Hafetz Haim vem nos ensinar que nesse assunto da fala não tem meio termo. Está escrito que a vida e a morte está na língua. Ou seja, ou a pessoa vai para Etz Chaim, ou lo aleno, a boca dele vai estar solta. E aí lo aleno, o caminho é um caminho indesejado. Por isso ele escolheu falar a palavra Etz Chaim para te mostrar que essa é a única forma da pessoa conseguir a vida. E não só isso, falou Hafetz Haim, não só se a pessoa já acabou incorrendo no pecado, que o estudo de Torá ajuda, como também o estudo de Torá ajuda a pessoa não chegar a fazer isso. A princípio pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa está estudando Torá, está se fortalecendo no estudo, isso ajuda ele também a não falar sobre outras pessoas. Está escrito que a pessoa, Adam Yamad Yulad, a pessoa nasceu para o quê? Para o esforço. E a Gemara fala aqui que esse esforço é o esforço do estudo de Torá. Falou Hafetz Haim, a gente pode ver isso cada um no particular, que a nossa fala não cansa falar. Uma pessoa quer ir para um local, ele anda, ele cansa, ele quer pôr tefilim, ele tem que fazer, tem que levantar, tem que se agilizar para isso, para falar. Pode ver na noite de Shavuot, se alguém tiver uma boa história para contar, dá para ficar falando 3, 4 horas sem problema. Por quê? Porque assim a Kadosh Baruch Hu criou na pessoa que a fala não cansa, a pessoa consegue falar muito tempo. Só que Hashem criou isso para quê? Criou isso para ele usar para o estudo de Torá, não para falar tudo que as pessoas estão fazendo, sim para usar para o estudo de Torá. Falou Hafetz Haim, se a pessoa usa isso para o estudo de Torá, então ele usa essa aptidão que a Kadosh Baruch Hu deu para a Torá, e aí não tem tempo para ficar gastando e falando sobre outras pessoas. Mas se ele não usar essa força para o estudo de Torá, a natureza dele é que ele vai falar muito, porque assim a Kadosh Baruch Hu criou que não cansa ficar falando. Então a pessoa vai acabar, lo aleno, incorrendo em falas proibidas. Então aqui a gente vê aqui 2 pontos. O estudo de Torá ele ajuda a limpar o que ocorreu se a pessoa acabou
caindo na fala. É claro que ele tem que se fortalecer daqui para frente para não falar mais. E tem um segundo ponto que ele ajuda a pessoa a não chegar no problema, a usar essa força que a pessoa tem de falar, de falar em coisas de Torá, e através disso, Bezerra Hashem, a pessoa se protege contra o pecado da Shonará. Baruch Adonai, Leolam Amém.